Oi gente, eu sou a Andy e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre a história de um dos meus pioneiros preferidos, que é o David Pawson. Por que o David Pawson é um dos meus pioneiros preferidos? Simplesmente porque ele deixou um legado muito grande, uma história de fé e confiança em Deus. Na adolescência, o David teve uma doença chamada difteria, uma doença que tinha o grande potencial de matar realmente as pessoas, inclusive tinha matado o irmão mais velho dele. Enquanto ele estava ali no leito de morte, ele clamou a Deus. Até ali ele não tinha tido uma grande experiência religiosa, mas naquele momento ele clamou a Deus e disse: se o Senhor me curar, eu vou dedicar toda a minha vida, sem reservas, ao Senhor. E Deus foi fiel e curou o David Pawson. E ele também foi fiel a Deus em cumprir os votos que ele tinha feito. David sentiu necessidade de se capacitar para ser um missionário realmente bem sucedido no campo missionário. Até ali ele não tinha frequentado uma escola, então ele juntou dinheiro por um tempo, foi para o colégio de Battle Creek e ali ele passou um ano de estudos e depois desse ano ele começou a trabalhar no colégio para pagar os estudos. E foi realmente um período muito difícil em que ele teve que trabalhar bem duro mesmo para conseguir todos os recursos que ele precisava para estudar. Mas também foi um período de muito crescimento espiritual, um período em que ele se dedicou demais para tudo que ele fazia ali, cresceu muito, se tornou assim um aluno de destaque mesmo. E posteriormente ele sentiu necessidade de mais capacitação e foi quando Deus colocou no coração dele o desejo de estudar medicina e se tornar um médico missionário. David posteriormente se casou com uma médica e os dois juntos foram para a cidade de Chicago e ali eles passaram alguns anos fazendo um grande trabalho para Deus. Eles trabalhavam com as pessoas pobres e marginalizadas e eles ensinavam para elas sobre o Evangelho, sobre o amor de Cristo, sobre o desejo de Cristo de curar a vida delas. Eles fizeram um trabalho realmente muito bonito com essas pessoas. E, inclusive, nesse momento, nesse período da vida deles, Deus estava preparando eles para o que viria posteriormente, que seria a construção do sanatório de Hinsdale, que foi um dos grandes marcos na história de David Pawson. Então, depois de muito tempo trabalhando em Chicago, Deus abriu as portas para que ele e sua esposa fossem para Hinsdale começar um sanatório ali. O interessante é que nesse período foi próximo ali ao momento em que o sanatório de Battle Creek tinha pegado fogo e eles estavam passando por uma crise financeira muito grande e eles não tinham mais como ajudar esse trabalho que estava acontecendo em Chicago. Paralelo a isso, David e a esposa dele tinham poucos recursos e o recurso que eles tinham, eles investiam na obra local. Então eles não tinham dinheiro para investir na construção de um sanatório em Hinsdale. Mas foi impressionante a forma como Deus foi providenciando todas as coisas. E a fé e confiança de David Pawson em Deus, nesse momento, foi fundamental. Porque Deus chamou ele para fazer algo que não tinha, humanamente falando, não era promissor. Muitas pessoas não acreditavam que eles realmente estavam se dedicando àquilo, começar do zero, um projeto tão grande. Mas Deus foi providenciando recursos de várias formas e o sanatório finalmente foi construído. E ali, naquele sanatório, muitas vidas foram realmente transformadas. Pessoas que chegaram naquele lugar, que não tinham o menor conhecimento de Deus, de Cristo, do plano da salvação, tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus e terem a vida transformada. Bem como pessoas que chegaram ali com doenças avançadas, que não tinham perspectiva de cura mais, e receberam cura por meio da oração e dos labores incansáveis de David Pawson e sua equipe. Então, a história desse sanatório, a história de fé de David em se dedicar e se entregar a Deus, mesmo com perspectivas não favoráveis para construir aquele lugar. Essa história chega para mim hoje como uma história de fé e de confiança em Deus, de que quando Ele coloca um plano no nosso coração, Ele vai providenciar tudo aquilo que for necessário para que esse plano seja cumprido. Não há como estudar a vida de David Pawson e não se sentir motivado a fazer como ele fez, lançar mão da obra médico-missionária, que é um meio divinamente inspirado por Deus para a salvação de almas. Ao fazer como Cristo fazia, levar a cura física para as pessoas, tendo o objetivo principal de levar para elas cura espiritual.